Olá pessoal, estou de volta. Vamos ver até quando. Bom, se você está aqui nesse vídeo, você já sabe o que está acontecendo. Eu tive que remover do YouTube o meu especial de stand-up perturbador, a mando do Ministério Público, mesmo o especial não violando nenhuma norma do YouTube, né, que não permite discurso de ódio, preconceito. O vídeo estava, inclusive, monetizado. Mas eu tive que removê-lo por conta desse processo, que eu vou ler alguns trechos aqui e tecer alguns comentários. Então vamos adiante. Eu ia ter gravado esse vídeo ontem, mas eu estou um pouco gripado, então se eu precisar dar umas pausas aqui, eu estou um pouco melhor hoje, mas eu fiquei meio gripado. Vamos lá. Conforme chegou ao conhecimento desse núcleo especializado em investigações cibernéticas, a partir de ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo, o requerido Leonardo de Lima Borges Lins, vulgo Léo Lins, que se auto-intitula humorista / comediante. Aqui eu já acho engraçado que, assim, me parece que eles estão sendo irônicos, né? Que se auto-intitula humorista / comediante, porque assim, não é que eu me auto-intitulo, se eu não sou humorista ou comediante, eu enganei muita gente, porque, eu tive um contrato de 11 anos com uma emissora de televisão, com SBT, contratado como humorista. Eu já atuei em filmes, no cinema, como um ator cômico, eu atuo nos palcos do Brasil e até no exterior, desde 2005, como comediante stand-up. Então, assim, eu me auto-intitulo humorista comediante, parece que eles estão sendo um pouco irônicos. E a ironia é uma figura de linguagem que muitos comediantes utilizam como ferramenta para gerar um efeito cômico e provocar riso na plateia. E aí eu acho curioso que um comediante no palco não pode utilizar ironia, mas o Ministério Público num processo pode. Eu acho um pouco irônico isso. Eu acho, né? E olha, se eu não sou comediante, então eu sou um fenômeno, porque se sem ser comediante eu viajo fazendo shows no Brasil, no exterior, lanço livro, faço filme, lanço quadrinho, já atuei em série, faço show para 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, quebro recorde de público, então eu sou um fenômeno. Eu sou um fenômeno. Se sem ser comediante eu faço isso, imagine se eu fosse. Imagine se eu fosse. E assim, se eu tenho o poder de me auto-intitular algo e as pessoas comprarem isso, sei lá, vou me auto-intitular político. Quem sabe assim eu ganho imunidade parlamentar. Vamos lá. Como é possível ver na imagem abaixo, o requerido, já no título dado ao vídeo postado em seu canal no YouTube, define seus atos como perturbadores e escarnece dos órgãos de controle estatal, manifestando desdém à possibilidade de que o vídeo venha a ser excluído. Isso é porque o vídeo estava lá, o nome do show é perturbador, e na descrição estava que o show poderia ser excluído. Eu vou comentar cada um brevemente. Primeiro, o nome do show, perturbador. Sabe quem também já foi chamado de perturbador, de agitador? Jesus. Jesus já foi chamado de um perturbador, tanto que o final dele não foi dos mais felizes aqui. Pelo amor de Deus, não estou querendo me comparar a Jesus. Pelo amor de Deus, nossa, mas eu estou anos-luz disso. O que eu quero dizer é que a palavra perturbador tem mais de uma interpretação. É isso que eu quero dizer. Se você olhar no dicionário, inclusive, não tem apenas uma, tem mais de uma interpretação. Assim como a arte. A arte, por natureza, ela tem múltiplas interpretações. Quando você elimina diversas interpretações e deixa válido apenas uma, que é crime, aí você não está analisando arte, porque a arte tem múltiplas interpretações. Uma pessoa pode olhar um quadro com vários riscos e algumas manchas de tinta e falar, achei isso aí um lixo. E outra pode olhar e falar, para mim é a expressão de um profundo sentimento. Mas o outro achou um lixo. Aí por causa disso a gente vai remover esse quadro de uma galeria de arte? Porque um achou um lixo? Não. Deixa o quadro lá. Mas no caso do meu espetáculo tiveram que remover, porque algumas pessoas acharam que é um crime, mesmo várias outras dando risada. Porque a arte é isso, ela tem múltiplas interpretações. Por natureza ela é assim. E aí vamos lá. Quando ele fala aqui que eu manifestei desdém à possibilidade de que o vídeo fosse excluído, né? Que eu estava
enfim, debochando, de certa forma, do controle estatal. De forma alguma, de forma alguma. Quando eu lancei o show, estava apenas escrito Léo Lins Show Perturbador, ponto. É isso, especial de stand-up. Passados 25 dias do lançamento do especial, já houve uma tentativa para remover ele na internet. 25 dias, foi bem rápido. Só que isso chegou em mim muito tempo depois, porque esse ofício, também do Ministério Público, ele foi pro endereço da minha falecida avó, que nem tá, enfim, o apartamento já nem era mais dela. Ela já tinha morrido, que bom, porque uma senhora bem idosa recebeu um oficial de justiça falando que o neto pode ser preso, poderia não fazer muito bem para a saúde dela. Então demorou a chegar em mim. Quando eu recebi esse ofício, nós entramos com a defesa, e aí nesse instante eu coloquei que o show poderia ser removido, porque é o que estava sendo pedido. Então assim, eu não estava manifestando um desdém, eu só falei, bom, aproveitem porque ainda não foi removido, mas estão querendo que seja, tanto que agora foi. Eu só estava relatando um fato, eu não estava agindo com desdém em relação ao controle estatal, tá? Adiante. A abertura do vídeo é composta por diversas reportagens e imagens de pessoas conhecidas e autoridades repudiando as odiosas ações do, entre aspas, humorista, que se vangloria por ofender e incitar a discriminação contra pessoas com deficiência, negros, indígenas, anões, nordestinos, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, além de zombar de atrocidades históricas como a escravidão e o Holocausto e de calamidades de grandes proporções. Bom, para quem viu o espetáculo sabe do que eu estou falando, na entrada do vídeo tinha trechos, isso daí, de pessoas famosas, né, de políticos, repudiando as minhas atitudes. Diga-se de passagem, alguns que aparecem no vídeo hoje até já estão presos ou condenados por outros crimes, ou tem diversas atitudes aí bem moralmente questionáveis, e eu acho irônico isso. Por isso o vídeo está lá, inclusive com essa abertura. E aí, de novo, eles podem me chamar de, entre aspas, humorista, né? Agora, eu creio, tá? Estou fazendo uma colocação. Se eu falar que quem escreveu isso aqui deve ser uma juíza, eu acho que podem interpretar como desacato, tá? Eu estou fazendo uma colocação, porque diversas coisas eu estou proibido de fazer piada, então é uma colocação. Eu acho que vão dizer que eu estou zombando, visto até que o título que eu coloquei que o show poderia ser removido, interpretaram como uma zombaria, um desdém ao controle estatal, embora não fosse isso. Eu estava apenas relatando um fato que aconteceu, mas interpretaram como desdém. Só que eles podem me ironizar, podem me desdenhar, não tem problema nenhum, mesmo sendo um Ministério Público no ofício. Enfim. E outra, eu não estou me vangloriando de piadas com atrocidades, com minorias. Aliás, assim, se você falar, no seu show tem piada com negro? Tem. Mas tem com branco? Tem. Tem piada do nordestino, mas tem com sulista? Tem. E o do Sudeste? Tem. E o do Rio de Janeiro, que é onde tu nasceu? Faz piada lá com o teu estado? Faço. Eu fiz piada do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a do Nordeste não pode. Eu entendo que algumas pessoas pensem diferente, né? E acreditem nisso. E eu respeito esse pensamento. Mas não é o que eu acredito na comédia. Eu faço piada com tudo. Mas para algumas pessoas isso é crime. Adiante. Cumpre destacar que Leonardo inicia seu show dizendo possuir um livro do humor negro, onde anota suas piadas mais pesadas, o qual ainda não foi publicado por não haver interesse das editoras. Todas elas disseram não para o seu livro. Então ele afirma que, aí eles descrevem a piada, esse livro já ouviu mais não que um estuprador. Ao ouvir risadas de seus espectadores, pelo menos é que está sendo honesto, ou seja, as pessoas riram. O requerido exclama, e aí eles citam, é essa plateia que eu gosto, cúmplices de um crime. Olha, assim, você está levando uma piada num palco ao pé da letra, né? Inclusive, levando ao pé da letra desse jeito, você quer o quê? Enquadrar todo mundo que riu dessa piada, né?
foram quase 4 mil pessoas na gravação, fora ao longo da turnê. Todas essas pessoas, então, podem ser enquadradas como cúmplices de um crime, porque elas riram, né? Concordando, então, com o que eu falei. Essa plateia que eu gosto, cúmplices de um crime. E aí tá todo mundo rindo, batendo palma. É o que você está levando ao pé da letra uma piada no palco como sendo uma opinião num palanque, uma opinião na rua, né? E, bom, aqui tem um monte de aspas, né? Que eu sou humorista, que eu conto piadas, que eu faço um show. Sobre o livro, eles falam, eu tenho um livro, e as editoras disseram não. E, bom, vamos lá. Humor no palco, ali é uma peça, é uma ficção. Não é tudo realidade, tá? Vem, Ash, o gato tá vindo aqui, então um pequeno terremoto agora aqui no... Deita aí, cara, fica quietinho aí. Daqui a pouco ele começa... Isso, pronto, fica tranquilinho aí. Eu já lancei livro em 3 editoras. 3. Até eu fundar a minha própria editora e lançar o meu 4º livro na minha editora, no meu próprio selo, né? Fábrica do Humor. Por que eu fiz isso? Porque eu vendo muito livro. Aí eu percebi isso, eu falei, eu vou ganhar mais dinheiro, vai ser mais interessante eu lançar o livro no meu próprio selo. Tanto que o meu 4º livro, que foi o livro dos insultos, quando eu lancei, foi o livro mais vendido no Brasil, em novembro de 2019. Foi muito acima da minha expectativa. Eu vendi mais de 3 mil livros em uma semana. E aí eu fui pesquisar uma lista dos livros mais vendidos, por curiosidade. O primeiro... na lista da Veja, estava com 2.800 e poucas unidades. Eu vendi mais de 3 mil em novembro de 2019. Não saiu nota em lugar nenhum. Eu lancei o livro por financiamento coletivo na plataforma própria, Fábrica do Humor, e foi o projeto literário de maior sucesso no Brasil. O primeiro projeto até então era do Carlos Ruas, um excelente quadrinista que tinha arrecadado 280 mil. Um valor que eu falava, nossa, isso é absurdo, isso é absurdo. Eu nem sequer sabia, porque eu não imaginava conseguir nem metade disso. E eu terminei com 313 mil reais quando eu lancei o livro do insulto. Foi o projeto literário de maior sucesso no Brasil. Que saiu em algum lugar? Nada. Não saiu em nada também. Ou seja, quem fala não para a editora sou eu. Eu lanço na minha editora, tá? Então fica uma lição até para não interpretar tudo que está no palco ao pé da letra, tá? Muitas das vezes o que está ali é para criar uma piada, gerar um efeito cômico. Adiante. Aí aqui eles começam a citar algumas piadas, em seguida o humorista passa a tecer comentários de ódio, preconceito e discriminação contra pessoas com todo tipo de deficiência. No intervalo entre tal e tal minuto, nota-se o seguinte discurso. Eu acho, de verdade, e aí eles colocam a piada, que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada com tudo e todos. Quer show mais inclusivo do que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só para ofender surdo-mudo. Não adianta fingir que não está ouvindo, não. Em seguida, ele emite sons imitando pessoas mudas. E diz, tá escrito isso, tá escrito isso. A-H-N, E diz, sinal você entende. Entende esse aqui? E aí eles colocaram uma foto. Entende esse sinal? Tem um print do espetáculo, da piada. Tem um print do comediante no palco fazendo a piada. E aí continua a piada. Eu ia trazer o intérprete hoje, só não trouxe porque pensei, foda-se os surdos, né? Mas eu até aprendi algumas palavras, vou ensinar para vocês. Sabe como o surdo-mudo fala bom dia? E boa noite. Nha, nha, nha. Tá escrito isso, tá? Tá escrito isso, não tô... Pelo amor de Deus, tô lendo o processo. O nha, nha, nha tá escrito tudo junto. N-H-A-N, H-A-N, H-N, nha, nha, nha. Olha, realmente acho que isso é um problema grave no Brasil, viu? Isso aqui precisa ser resolvido urgentemente. Aí vamos lá. No intervalo entre tal e tal, ele volta a insultar pessoas com deficiência, ao mesmo passo em que se vangloria por receber ameaças em razão das atrocidades que pratica. Veja,
Eu acho que eu sou o único stand-up do Brasil que no dia do show, por conta das ameaças, na porta do teatro colocaram um detector de metal. Isso, nesse caso, é triste, mas é verdade. Né? Um show de humor, você tem que ter detector de metal e revista na plateia por conta de ameaça de dar tiro. É triste. E aí eu estou utilizando esse fato que aconteceu para gerar um efeito cômico. Aqui é a premissa. A premissa é baseada em algo que realmente aconteceu. E assim, eu não estou me vangloriando não, eu estou só usando esse fato. O que eu gostaria mesmo, de verdade, o que eu gostaria era chegar numa cidade, fazer meu show no teatro, bonitinho, ir para outra cidade, fazer um show na outra cidade. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Eu não queria ter que chegar no teatro, aí eu faço uma piada da prefeitura, a prefeitura cancela o teatro, aí eu pego um espaço privado, alguém da prefeitura, do governo vai lá e suborna o cara pagando mais do que o aluguel só para o show não acontecer. Isso já aconteceu várias vezes. Aí o cara não me recebe mais, ou então ele vai lá e fala, se você receber o show aí, eu não vou te dar uma licitação quando você precisar, aí eu não consigo fazer o show, aí eu tenho que ir para um município vizinho. Isso, eu já tive problema em 42 cidades. Eu não queria isso, Eu só queria subir no palco, contar as piadas e ir para outra. Aí se alguém falar, mas então por que você faz piada com a prefeitura, com as coisas? Não é melhor você parar? Pô, que tal de resolver os problemas da cidade, ao invés de proibir uma piada com informação que os moradores da cidade enviam? Mas enfim, então, vou deixar bem claro, não é que eu estou me vangloriando. Eu utilizei um fato como premissa para uma piada. Então daqui, colocaram detector de metal na entrada. E aí eles citam a piada. E graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e 2 cadeirantes. Os cadeirantes eram muito meus fãs, vieram se arrastando me ver. Parecia soldado na trincheira. E aí eles colocam a foto do gestual, a foto eu tô acho que parado aqui assim, ó. Aí tá a cena da apresentação em que o requerido simula uma pessoa com deficiência rastejando. É porque na piada, a cadeira de roda não entrou. Aí tá simulando o cadeirante rastejando. Mas sem a cadeira de roda, eu queria que eu simulasse o cadeirante andando. Aí eu ficar em pé e, puf, desabar. Olha. Bom, vamos lá. Adiante. Cara, é o mesmo que você pegar e começar a descrever uma cena do Michael Myers. Ele entra na casa da pessoa, invadindo propriedade alheia e sem desdém nenhum pelo ser humano, pega uma faca na cozinha e espeta várias vezes a barriga da pessoa, e todos que estão assistindo aquilo só se espantam, mas ninguém denuncia. Sim, porque o filme do Halloween é o Michael Myers. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aliás, já fizeram isso. Né? O penúltimo filme do Halloween teve denúncias para remover uma cena do filme porque acharam a morte brutal demais. Eu falei, meu amigo, é o filme do Halloween. Eu quero ver morte brutal. O Michael Myers vai ter que matar o que agora? De susto? Porque senão é brutal demais? É essa sociedade que a gente está construindo. Adiante. Aí você tem outra piada. Agora na Síria tem um anão. Aí entre parênteses, finge estar segurando o riso. Tem um anão combatendo o Estado Islâmico. É porque é uma performance. É uma performance num palco. Né? E aí nessa hora, a plateia ri junto. Quando você é um comediante experiente, você tem subterfúgios que você consegue utilizar para provocar riso nas pessoas. Né? Tem um anão combatendo o Estado Islâmico. Isso é uma notícia real. E aí eu peguei essa notícia e fiz piada com ela. Eu acho que esse anão ficou puto porque expulsaram ele do Estado Islâmico. Não dá nem para ele ser um homem-bomba. Vai ser o quê? Um homem estalinho? E aí eles descrevem aqui, ó. Em seguida, ele simula atirar anões no chão, emitindo os sons. Pá, pá, pá. Olha, é isso, eu juro pra vocês. Tá escrito desse jeito no processo, tá? E ele prossegue. Se tiver algum anão aqui, no final do show a gente estoura. Mais um processo. Pelo menos vai ser pequenas causas. Olha, vamos lá. Aí no intervalo entre tal e tal, ele volta às suas ofensas contra outro grupo vulnerável, ofendendo pessoas em situação de rua, com os seguintes dizeres. Ninguém tem tempo para nada hoje, tá todo mundo correndo, o tempo todo correndo. Outro dia eu vi um mendigo correndo. Ele tá atrasado para quê? A não ser que voou a caixa de papelão. E aí eles descrevem a cena também.
Aí ele passa então a imitar pessoa em situação de rua, correndo como se estivesse tentando alcançar algo no chão e diz: minha casa, minha casa. A gente pega essa cena e descreve isso. Vamos lá, adiante. Tem palavras aqui. Dentre as barbaridades cometidas por Léo Lins na apresentação definida por ele como humor negro, expressão racista que atrela a palavra negro ao teor depreciativo cruel de seu discurso de opressão e discriminação. Olha, aí eu posso afirmar aqui, categoricamente, isto é mentira. Isto é mentira. Embora eu não seja formado em língua portuguesa, quem sabe vou me auto-intitular, e aí já está valendo, eu fui pesquisar essa história da palavra humor negro. A primeira vez que ela foi utilizada, isso quem foi nos meus shows, inclusive sabe, eu comento isso, meu atual show. A palavra humor negro, ela surgiu na década de 30, num livro francês chamado Anthologie de l'humour noir, escrito pelo André Breton, por sinal, um cara de esquerda, muito de esquerda. Na tradução virou Anthology of Black Humor, na tradução virou Antologia do Humor Negro. Tá? Ou seja, não tem uma origem racista. Inclusive, é este livro aqui, ó, eu comprei o livro. Tá aqui, ó, Anthology of Black Humor. Essa é a versão em inglês. E eu fui pesquisar a respeito desse assunto. Ou seja, não tem uma origem racista. Inclusive, é contemporâneo a palavra cinema noir. Não há provas de uma relação ou qual surgiu primeiro, mas o cinema noir, coincidentemente... Peraí, o gato vai derrubar aqui. Pera. O cinema noir, ele lida com assassinato, sequestro, homicídio. Então, o humor noir lida com temas como homicídio, sequestro, a mesma coisa, um estupro, um assassinato, um esquartejamento. Então, cinema noir e humor noir. A diferença é que o cinema noir não foi traduzido para cinema negro. Então, hoje soa estranho. O humor noir, ele chegou aqui como humor negro. Mas não tem origem racista. Não tem origem racista. A não ser que alguém me apresente aí um estudo plausível refutando essa extensa pesquisa que eu fiz. E aí eu vou parar, olhar, estou aberto a ouvir uma outra hipótese. Mas até então, na pesquisa que eu fiz, não tem uma origem racista. Isto é mentira. Adiante. Percebe-se ainda incitação à discriminação e preconceito em razão de procedência nacional ou regional. Aí ele fala do nordestino. Cara, o que é curioso é que eu fiz essas piadas no Nordeste. O show inteiro, né? Eu viajei com o show pelo Brasil todo, foram todas as regiões. Eu fiz 97 cidades em 21 estados, se eu não me engano. Fiz diversos estados e cidades do Nordeste e ninguém lá se ofendeu. Precisou vir o Ministério Público de São Paulo se ofender pelo nordestino. O Ministério Público do Nordeste, o nordestino, não se ofendeu, mas o de São Paulo se ofendeu por ele. Vamos lá. Como se não bastasse, no vídeo em comento, Léo Lins também faz declarações depreciativas e injuriosas contra as pessoas idosas, gordas, portadores do vírus HIV, gays, judeus e contra a população negra, inclusive exaltando o período escravagista como época em que negros gozavam de privilégios. Aí ele cita algumas piadas, ele começa citando a do idoso. Tá vindo de alguma outra piada, e aí nessa aqui eu falo, mas hoje ninguém defende o velho. Você já ouviu falar na militância da velhofobia? Se um velho falar, eu não gostei dessa piada. É mesmo? Foda-se. Você já tá quase morrendo? Reclama direto com Deus. Ninguém defende o velho. Perceba que eu estava apontando o fato de ninguém ligar para o idoso. Porque assim, você tem uma militância muito forte, com gay, com trans, né, LGBTQIA+, o negro, a mulher, mas o idoso não tem essa militância. Talvez não tinha, agora talvez graças a mim, porque eu estava apontando isso, que não tem a gordofobia, a transfobia, mas a velhofobia, não tem, agora está tendo, né, o etarismo. Então assim, talvez me agradeça, porque eu apontei este fato com a piada e agora o Ministério Público parece estar até preocupado com o idoso. Embora eu te garanto, eu não tenho um estudo feito a respeito disso, mas eu garanto que assim, se você fizer uma enquete com a terceira idade, eu acho que proibir piada não está no top 5 da lista deles de prioridade, não. Eu acho que não está não, viu? Eu acho que é mais importante
chegar no hospital e ter um médico, ter um remédio, para ele ser atendido, para ele não morrer na fila de espera, como acontece. Eu acho que o idoso fica lá, às vezes, 6 horas, 8 horas para ser atendido. Eu acho que se alguém chegar para falar para ele, olha, má notícia, não tem médico, mas tem uma boa notícia, não tem piada, viu? Não tem médico, mas também não tem piada. Pode ficar tranquilo, viu? A gente já resolveu esse problema aí para você. E eu não acho que seja uma prioridade. Isso é o que eu chamo de militância gourmet, né? É você lutar por algo que não produz efetivamente nenhuma melhora real, né? Não vai ter piada de idoso. Tá, mas e os médicos e os remédios? E um melhor atendimento de qualidade? E você está preocupado com a qualidade de vida do idoso? Enfim. Adiante. Cita mais algumas piadas. Aqui ele cita só esse trecho aqui, nessa parte, ó. Se o negro brigar com um membro da Ku Klux Klan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. Cara, essa parte em específico, essa eu achei bem desonesta, porque todo esse trecho do meu show, a premissa aqui é: os piores crimes são todos feitos por brancos. Isso eu falo algumas vezes. E a premissa toda é essa: os piores crimes são todos feitos por brancos. Sequestrador é branco. Serial killer é branco. Aí eu falo, pedófilo é branco. O único que seria negro, Michael Jackson, virou branco. Eu estou repetindo, os piores crimes são todos feitos por brancos. Que pessoa racista? Não, falando que os piores crimes são todos feitos por brancos. Todos. Aí eu falo, serial killer é branco. Por quê? Para ser um assassino em série, tem que matar 3 ou mais pessoas, para criar um padrão. O negro não daria tempo. O negro está andando na rua, a polícia para. Está andando por quê? Eu estava só andando, mas está andando muito. Ou seja, eu estou criticando a polícia. Eu estou criticando o privilégio branco. Eu estou... Entende? E aí estão me colocando... E aí depois eu falo, mas está andando muito. E aí eu falo, se o negro brigar com um membro da Ku Klux Klan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. A Ku Klux Klan é um grupo preconceituoso, um grupo racista. E aí eu coloco uma situação onde ele estaria se defendendo de um grupo racista e termina que ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. O cara da Ku Klux Klan não é o Zé Gotinha. Então, assim, eu estou criticando o privilégio branco, estou criticando a polícia e utilizaram essa frase para dizer que eu sou racista. Olha. Adiante. E aí ele coloca outra frase, que ele faz um corte bem preciso também. Bem preciso, porque aí ele pega a piada. Tem gente que fala: o negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. E aí já corta aqui. Porque logo em seguida, eu falo: mas que coisa terrível, usar o negro como escravo, graças a Deus isso acabou. Só que aí essa parte que vem, essa parte não é interessante no corte, não é interessante no processo, né? Porque, e detalhe, que aqui é uma piada, essa parte é uma parte que, aqui não tem piada, Aqui se você falar... aqui é o que ele realmente acha, uma coisa terrível, absurda, que graças a Deus acabou. Acabou assim, é óbvio que no mundo, ainda, inclusive eu faço uma crítica a isso. Eu falo, mas graças a Deus isso acabou. Hoje não tem mais o negro como escravo, agora usa o boliviano. É uma crítica, porque tem diversos bolivianos, venezuelanos no Brasil, vivendo em condições, algumas vezes, análogas à escravidão. E ó... Problema nenhum, tá tranquilo. Então, eu termino fazendo uma crítica à sociedade, mas essa parte não é interessante. Vamos cortar só aqui, vamos pegar só a parte da distorção cômica, porque assim, quando eu falo que nasci empregado, é um privilégio. É óbvio que é completamente diferente. Eu estou usando um duplo sentido da palavra empregado. É óbvio que na escravidão, o empregado na escravidão, seja em qual escravidão for, no Egito, na Mongólia, seja onde for, o escravo, ele não é um empregado com carteira assinada, com férias, com 13º. É óbvio que não. Eu estou usando um duplo sentido para gerar uma distorção cômica e a plateia riu. E aí a parte que eu falo depois que, isso é uma coisa terrível, usar o negro como escravo, graças a Deus isso acabou. Aí essa parte remove, que essa parte não ajuda. Essa parte não nos ajuda. A parte que eu falo que os piores crimes são todos feitos por brancos, e eu repito isso
diversas vezes, essa parte também não ajuda. Então vamos tirar tudo isso. Esconde tudo isso aqui, vamos pegar só esses trechinhos aqui, que é mais interessante na nossa narrativa. Adiante. Destaque-se, por fim, que, a par dos gravíssimos crimes praticados por ele e acima expostos, Léo Lins também incita e faz apologia a outros crimes abjetos, como pedofilia, estupro de vulnerável e zoofilia, conforme transcritos abaixo. Aí coloca mais algumas piadas. Uma aqui que eu falo: para um menino do campo perder a virgindade é muito fácil, basta alcançar a bunda da vaca. E para a menina do campo perder a virgindade é mais fácil também, basta correr menos que o tio. E aí cita outra piada. Uma vez eu estava no evento, o garçom chegou para mim: você quer um uísque com energético? Eu falei: tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual mulher, puro e com 12 anos. Sim, é uma piada. É uma piada. Agora, essas coisas acontecem na vida real? Sim, essas coisas acontecem. Por isso tem a piada. Eu vou chegar nesse raciocínio daqui a pouco também. E o que é bem doido é que, se você reparar essa piada, puro e com 12 anos. Há pouco tempo teve um caso também na internet, que foi muito famoso. O Caetano Veloso, quando ele conheceu a esposa dele, se eu não me engano, ela tinha 12 ou 13 anos. Ele tinha acho que 40 ou 40 e poucos. E assim, não vamos ser hipócritas. Não é que ele tinha 40 e poucos anos, ela 12 ou 13, e teve uma noite e acabou. Não, eles ficaram juntos anos. Eles ficaram anos juntos. Mas é uma relação que hoje soaria muito mal. Imagina um artista hoje, 40 e poucos anos, uma menina de 12 ou 13, iria soar muito mal. Né? Não teria nem como. E aí começaram a subir uma hashtag, Caetano pedófilo, e ele falou que iria processar as pessoas que estavam fazendo isso e tal. E aí você vê, essa piada, ela tem uma... essa piada não é sobre o Caetano não, tá? Não é sobre ele, isso acontece na sociedade. Só que aí a piada é um problema, mas o fato não. O fato não tem problema, o problema está na piada. Vamos adiante. Por fim, depois de ofender, discriminar, humilhar e incitar a discriminação e preconceito contra todos os grupos minoritários e vulneráveis, o requerido encerra sua apresentação atacando também os indígenas. E aí coloca a piada. Para encerrar, quero deixar bem claro que sou completamente contra o preconceito. Preconceito, para mim, é uma coisa primitiva que não devia mais existir. Que nem o índio. Chega, não precisa mais. E as pessoas riem. Por quê? Porque é uma piada, está montada numa estrutura de piada. O gatilho cômico é a contradição. Eu estou falando, sou completamente contra o preconceito. Preconceito não tinha que existir. Que nem o índio. Você fala, você tá maluco? Você acabou de falar que não tem que ter preconceito, como é que você está terminando falando isso? Essa contradição gera o efeito cômico e provoca risadas na plateia, como aconteceu em todos os shows que eu viajei. Eu apresentei esse show mais de 200 vezes. Todas as piadas aqui foram testadas incessantemente. E aí, quando eu gravo o espetáculo, só tem piada que funciona. Só tem. Tudo aqui é a prova de fogo. Tudo aqui funciona. Todo mundo riu disso. Menos o Ministério Público e algumas pessoas que eu não acho que todo mundo tenha que rir, não. Senso de humor é uma coisa muito particular. Por isso eu tento deixar claro o que eu faço, para que quem não quer consumir esse tipo de humor não vá no meu espetáculo e não seja atingido por ele, tá? Adiante. Com tal conduta, Leonardo não apenas ofende diuturnamente, o tempo todo, estou dormindo e estou ofendendo, a dignidade e o decoro de milhões de pessoas, milhões, como também induz e incita de forma disseminada discriminação e preconceito. Aqui eu tenho 2 comentários. Eu ofendo diuturnamente milhões de pessoas. Muito embora, ao longo dessa turnê, eu me apresentei para cerca de 150 mil pessoas ao longo da turnê. Quantas saíram do show, foram dar parte na delegacia, foram fazer um boletim de ocorrência, entraram em contato com o Ministério Público, foram dar queixa em algum lugar? Quantas? Zero. Nada. 150 mil pessoas. Zero. Nenhuma. O show estava no YouTube já com quase 3 milhões e meio de visualizações. Quem achou ruim? O Ministério Público. Que com certeza a pessoa que achou ruim
não foi no meu show, não me acompanha em rede social, não assistiu o show, vou ver esse show para dar risada. Não. Foi lá para reclamar. Foi lá porque foi para encontrar problema. E assim, eu também estou induzindo e incitando discriminação e preconceito. Eu acho curioso também, porque eu faço stand-up desde 2005. São quase 18 anos de carreira. Ninguém até hoje cometeu um crime em meu nome. Ninguém. Não tem. Tem um caso de alguém. Ele falou, eu entrei numa aldeia indígena e saí tacando fogo em tudo porque eu vi a piada lá do Léo Lins. Não, zero. Não tem um caso para embasar isso aqui. Um caso de alguém que fala, eu discriminei essa pessoa porque eu vi o show dele. E assim, mesmo que houvesse, é muita ingenuidade você transferir 100% da culpa dessa pessoa para um comediante no palco, né? Porque é diferente de eu fazer um vídeo falando, olha, vão lá e façam isso. Aí obviamente, que tem uma parcela de culpa. Agora, uma piada, você transferir... É o mesmo que um cara, ir lá pro Vietnã, arrumar uma metralhadora e sair metralhando vietnamita, porque ele viu no filme do Sylvester Stallone, o Rambo, fazer isso, então ele achou muito legal, e aí tem que prender o Sylvester Stallone, porque ele incentivou o cara a fazer isso. Fica lá na picape, prende o Sylvester Stallone. É muita ingenuidade. É muita ingenuidade fazer isso. Mas é parte do que a gente vive hoje também, né? Uma infantilização do adulto. Ninguém é responsável por nada. A culpa é da sociedade. É isso, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. Aliás, diversas vezes já usaram essa desculpa aí, né? O pessoal aí da Beautiful People, não, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. Mas no meu caso a culpa é minha, a culpa não é da sociedade que eu vivo, não. Vamos lá, adiante. Nesse cenário, ante a extrema gravidade dos delitos praticados e incitados pelo requerido, mostra-se imprescindível a adoção de medidas eficazes para pôr fim a essas ações criminosas, demandando atuação célere e efetiva dos órgãos de persecução penal, a fim de evitar que ele continue a usar minorias e grupos vulneráveis como objeto de humilhação, discriminação, degradação e crueldade em suas apresentações, bem como para que deixe de produzir e distribuir esse tipo de conteúdo em plataformas virtuais e redes sociais. No presente caso, a urgência em fazer cessar as ações criminosas revela a inviabilidade de aguardar o deslinde de uma eventual ação penal e o proferimento de sentença condenatória, vez que permitiria, basicamente, traduzindo aqui, eles estão querendo entrar com uma ação para que já haja alguma punição enquanto o processo é julgado, porque, assim, supostamente eu sou um criminoso de alta periculosidade, estou cometendo crimes odiosos contra a humanidade, então já precisa agir agora. Vez que permitiria ao requerido continuar praticando e incitando a prática de crimes de ódio de forma sistemática e disseminada. Aqui, inclusive, eles citam a lei recente, assinada pelo Lula, que alguns veículos da mídia chamaram de lei anti-piada, onde ela está aqui, porque até então, no direito, você tem dois ânimos, duas motivações, né? Quando você está falando algo, você tem o objetivo de injuriar, de ofender, que é o ânimos injuriande, e o objetivo de brincar, de zombaria, de galhofa, de piada, que é o ânimos jocande, que é o que o comediante num palco faz. A gente não está lá para ofender ninguém. Mas essa lei aqui, que para mim acendeu um sinal de alerta bem grande, ela aumenta a pena caso tenha ocorrido em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Ou seja, basicamente, se o comediante falar, não, então não foi piada não, foi ofensa mesmo. Então tá bom, então a pena é menor. Isso para mim não fez sentido nenhum. E eu cheguei a ver comediantes defendendo isso. Não, tá certo, essa lei aí é muito boa. Com relação à possibilidade de suspensão de atividade econômica como medida cautelar, e aí ele cita, para embasar esse pedido de já me suspender agora, ele cita um outro processo onde isso aconteceu, como exemplo, para mostrar que já pode ser feito isso. E o exemplo que ele cita é o seguinte, ele está aqui, isso já foi feito nas atividades de um posto de combustível. A ideia era suspender a atividade do posto enquanto o processo era julgado. Por quê? Porque o proprietário foi denunciado como mentor de uma organização criminosa dedicada ao roubo de combustíveis e com fortes indícios de lavagem de dinheiro. Eles estão pegando
o mentor de uma organização criminosa envolvido no roubo de combustível e lavagem de dinheiro e colocando na mesma prateleira um comediante contando piada num palco. É isso, tá na mesma. Tá na mesma prateleira. Tá aqui, tá igual. Tem que ser julgado da mesma forma. Acho que eu não preciso nem falar nada aqui. E aí vamos aos pedidos que já estão valendo. Né? Tá aqui. Proibição. Tem 5 pedidos aqui. Proibição de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante. Download, se alguém subir um conteúdo e eu fizer o download, a culpa é minha. Talvez não é nem de quem subiu o conteúdo. Humilhante em razão de... E aí, atenção aqui, comediantes, criadores de conteúdo, tiktokers, youtubers, temas que estão proibidos de se fazer piada. Raça, cor, etnia, religião, cultura. Cultura é tudo. Já. Origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Basicamente sobrou homem branco hétero de meia idade. É o cara do Campari. É isso, sobrou ele. Pode fazer com ele, pode fazer piada à vontade, ele não tem direito de reclamar de nada e achar ruim nada, tá? E o pior, sabe qual é? O pior é que quem faz piada com esse tema, homem branco hétero, a mídia ainda vende como transgressor. Como a pessoa que está enfrentando o status quo, que está rompendo barreiras, enquanto que, na verdade, ele está reforçando a diretriz que vem do poder que está no status quo hoje. Você fazer piada hoje de igreja católica, amigo, o padre é pedófilo. Eu queria ver você fazer isso na época da Inquisição. Aí tu era um cara arrochado. Aí tu era brabo, meu amigo. Porque eu acho que provavelmente tu ia acabar na fogueira. Provavelmente você ia acabar na fogueira, viu? Iam acabar com você. Assim como fazem comigo hoje. Fazer piada do homem branco hétero hoje, que aliás, olha, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Pelo amor de Deus, acho que tem que ter uma galera fazendo mesmo. Mas não é uma coisa transgressora, rompendo barreiras, pelo contrário, é meio que a norma. Você fazer isso na década de 80, aí você estava à frente do seu tempo. Porque ninguém estava fazendo isso. Ninguém estava fazendo isso. Pouquíssimos faziam isso. E deixando bem claro, eu já falei isso em outros vídeos, eu não acho que tenha que voltar para a década de 80. Tudo é muito mimimi. Eu não acho isso não. Eu acho que diversas pautas precisavam evoluir mesmo. Em relação ao negro, à mulher, a travestis, a LGBTQIA+, em geral, muita coisa precisava evoluir. Acho que tem diversas piadas que já foram feitas na televisão, na Rede Globo, que não cabe mais mesmo. Eu concordo com isso. Uma coisa muito curiosa. Se você pegar o meu primeiro especial de stand-up, ele tem 3 piadas de gordo. E aí falaram, não se faz piada de gordo. Eu falei, não se faz? Mas de magro. De magro pode. Eu falei, não, então peraí, isso pra mim não faz sentido. Então agora, em vez de 3 piadas de gordo, eu vou ter 8 piadas de gordo. Não faz sentido nenhum. Aí fala, agora temos a gordofobia. Eu falei, gordofobia? Porra, agora vocês estão me ajudando, cara. Agora, em vez de 10 piadas, eu vou ter 30. Vocês estão me ajudando. Porque, veja bem, eu não acho, aliás, eu sempre falo, o humor não tem limite, o ambiente sim. Eu não acho que você tem que fazer piada na rua, fora do meio, com ninguém. Vou sair no meio da rua filmando uma pessoa fazendo piada com ela. Não, eu sou completamente contra isso. Completamente contra isso. Agora, eu faço piada da gordofobia. A pessoa reclama que não cabe numa poltrona do avião porque o avião é preconceituoso. O avião é gordofóbico. Porra, isso pra mim é motivo de piada. Ela reclama que não entra na catraca do Rock in Rio porque a catraca é preconceituosa. Pô, quantas pessoas vão no Rock in Rio? 500 mil, 499, 1999 passaram na catraca. Uma não. O problema é da catraca. Não, aí isso pra mim é motivo de piada.
Aí isso pra mim é motivo de piada. Sendo que, se eu estivesse lá na hora, vendo a pessoa não passar na catraca, tendo que desmontar a catraca, eu não ia fazer piada, não. Eu não ia fazer piada, não. Eu acho que ali não é ambiente pra isso. Ah, mas aí eu ia filmar, usar no show. Não, também não. Também não ia fazer isso. Se ninguém ficasse sabendo, eu nem ia fazer piada com isso. Agora, saiu notícia na mídia, várias coisas. Olha, a catraca preconceituosa, a gordofobia. Não, agora vocês estão me dando material pra fazer piada, cara. Agora eu vou fazer piada. Vamos aos outros itens. Proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 10 dias sem autorização judicial. Eu estou proibido de sair de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização judicial. Eu estou repetindo porque, assim, é absurdo. É absurdo isso para mim. Ao meu ver, isso é absurdo. Isso é o que falta só tornozeleira eletrônica. E eu tenho que comparecer mensalmente em juízo, né, para uma autoridade para informar e justificar as minhas atividades. É isso aí. E como forma de estimular o pronto cumprimento da ordem judicial, em caso de deferimento, pede-se que seja fixado o prazo de 5 dias para a efetivação da medida, sob pena de multa diária de R$10 mil para cada dia de descumprimento, né, onde eu teria que remover o meu espetáculo. Eu removi o espetáculo dentro desse prazo para não ter essa multa. Que doideira, né? Que doideira. E assim, é curioso que eu termino esse show, agora não está mais no ar, eu removi, mas inclusive com um discurso, onde eu falo humor aliviador, seja ela qual for. É uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Essa frase do Charlie Chaplin. Isso quer dizer que quando você se coloca uma distância do problema, você consegue enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples. Eu sei que para algumas pessoas, uma piada pode ter um efeito positivo e fazer a pessoa sorrir, superar uma dificuldade, um obstáculo. Mas às vezes a mesma piada, para outra pessoa, ela funciona como um gatilho e traz sensações ruins. Mas eu acho injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outra. Opcional porque você tem a opção. Basta não consumir. Se você tem alergia a amendoim, não come amendoim. É muito simples. Mas é isso que as pessoas fazem. Vão lá, comem, passam mal, aí processa a padaria. Imagina um remédio que salvou a vida de uma pessoa. Aí você dá para o outro, mata ela porque ela tinha alergia a um componente do remédio. Vamos banir o remédio? Não. Que tal se a gente descrever no rótulo o que tem o remédio, aí quem tem alergia não toma? Que é o que eu faço. Olha, esse show tem piadas de humor ácido, olha o nome do show, é perturbador. Se você tem alguns temas que você acha sensíveis, que não se deve fazer piada, não consome. Mas tem pessoas que querem consumir. Tem pessoas que vão se beneficiar com isso. Que esse riso vai ajudar elas a superar uma dificuldade, um problema, um obstáculo. É egoísta da sua parte querer que essas pessoas não se beneficiem desse remédio. E essas pessoas é um grupo muito variado também. Por que esse grupo não merece respeito? Por que o negro que vai no meu show e dá risada da minha piada não merece respeito? Por que o deficiente que vai no meu show e dá risada não merece respeito? Por que a mulher que vai no meu show e dá risada não merece respeito? Eu faço piada com tudo, mas em geral dá esse tipo de problema quando mexe com algum item da agenda woke progressista. Aí vem toda essa onda. E eles são muito engenhosos. Muito engenhosos. Tem que realmente aplaudir a engenhosidade. Porque na sociedade, vamos supor, hoje não é mais a luta do proletariado contra a burguesia, né? Embora você tenha um pessoal que está em cima e quem está embaixo. Em geral, a opressão vai vir de cima. Boa parte aqui, inclusive, é uma elite branca, que quer dizer para o negro como ele tem que se sentir em relação a algo. É o cara de São Paulo ditando como que o nordestino tem que se comportar. É a pessoa que não tem deficiência indo se ofender pela pessoa com deficiência. Porque eles estão lutando pelos oprimidos na posição muito favorável e confortável deles. Então você tem aqui um grupo em cima e um grupo embaixo. E aí, vamos lá. Esse pessoal aqui, ele quer lutar contra a opressão. Esse pessoal quer lutar contra a opressão. Só que há um dilema, porque como é que você vai lutar contra a opressão se você está no assento do opressor? Você vai lutar contra você mesmo. Não tem como. Aí vem a engenhosidade da cultura woke,
progressista. A opressão não vem mais de cima para baixo, a opressão é de todos contra todos. E aí você separa a sociedade em grupos de oprimidos, que são as minorias, citadas incessantemente no processo, e aí quem está do lado das minorias, por mais que esteja aqui no assento do opressor, não é mais um opressor. É isso. Aí você tem um cara branco, de família milionária, que nunca teve problema nenhum, ele posta lá que ele é antifascista, que ele é racista de desconstrução, que ele é contra a LGBTfobia, e pronto, ele já está lá do lado do oprimido. E o negro, a mulher, o deficiente, que não concorda com isso, mas está aqui embaixo, faz parte do grupo do opressor. Olha, é muito engenhoso, muito engenhoso. Parabéns. Veja bem, humor não é a doença, é o sintoma de uma sociedade doente. Imagina que o corpo humano é a sociedade e, de repente, na pele começam a aparecer manchas avermelhadas, a pele irritada e bolhas saindo pus, um negócio amarelado, alguém fala, credo, que coisa horrível, pô, tem que cobrir isso, esconde isso, põe a manga comprida, pronto, escondeu. Pronto, ninguém tá vendo. Remove o show do ar, ninguém tá vendo. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido? O sintoma tá ali. Ele apareceu porque a sociedade está podre. Mas você resolveu mascarar o sintoma ao invés de buscar remediar a origem do sintoma. O tratamento, ele tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. A sociedade mudando, a piada muda. A piada não lidera a sociedade, ela a segue. É muita ingenuidade você dizer que o estupro existe por causa de piadas de estupro. Enquanto que, na verdade, piadas de estupro existem por causa do estupro, que é uma coisa terrível. Algo, sabe, uma violação bárbara da humanidade, do corpo de outra pessoa. Não deveria mais existir. Vamos acabar com o estupro? Vamos. Como? Começando pelas piadas. Meu Deus do céu. Aí você não entendeu nada. Eu vou terminar o vídeo com uma dúvida que me enviaram que eu achei muito interessante. Se o Léo Lins resolver fazer um show de stand-up, tendo como tema apenas homens, brancos, héteros, sem nenhum tipo de deficiência, mas todos juízes e promotores, ele pode? Porque não tem nenhuma minoria.